Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio número 2 do Rosa Cast, Educação de Infância em Foco. Um programa que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral das nossas crianças, ajudar pais na educação das nossas crianças e dar vez e voz aos educadores de infância e não só. De lembrar que hoje vamos falar sobre as políticas públicas ligadas à infância, um tema bastante fundamental para poder olhar para uma causa justa das nossas crianças. Você já pensou se o nosso governo pudesse tomar decisões que de maneira significativa pudessem ajudar todas as crianças a terem o direito à educação? É disso que vamos falar hoje. Nós temos aqui um convidado muito especial. Mas antes eu gostava de pedir a você que deixe aí o seu like neste vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e ative o sininho para que quando tiver um vídeo novo, você receba a notificação aí no seu smartphone. Também dizer a você que nós estamos ligados a vários patrocinadores e nós queremos agradecer esses patrocinadores. Queremos agradecer à Academia Servir Angola, o Centro de Formação Profissional, que está localizado no Cambama e também no Quilamba. Agradecer também ao projeto Rosmarte, um projeto de formação profissional, mentoria e consultoria em educação de infância. E também agradecer à Casa do Leste, Meu Puro, a Casa Fainda. Essa casa que tem como objetivo comercializar diversos produtos naturais que vêm da nossa terra, Mochico. Também agradecer ao PIT Digital, que foi a grande mentoria deste projeto Rosa Cast, Educação de Infância em Foco. Mandar aí as saudações e também agradecer a todos os centros infantis que de maneira positiva têm contribuído para que o Rosa Cast, Educação de Infância em Foco, seja de verdade uma realidade, um projeto que abençoa muitas crianças fora do sistema educativo e não só. E o lançamento já será neste mês de junho, um projeto que provavelmente poderá contribuir para muitos educadores, pais, na educação dos filhos, porque aqui contém muitas palavras afirmativas, muitas orientações que os pais podem usar no dia a dia, estratégias práticas que pais e educadores podem usar em sala de aula, atividade, para ajudar no desenvolvimento das nossas crianças e não só. Tem muitas novidades, então reserve já o seu livro, não é? Está no valor de 7.500 kwanzas a pré-venda e no dia do lançamento será 10.000 kwanzas. Para mais informações você pode ligar ou deixar uma mensagem no WhatsApp, no contato já passará aí no rodapé da sua tela. Dizer também que queremos convidar voluntários a fazer parte do projeto Educadores na Comunidade. Esse projeto aqui, nós temos aqui o boné, temos aqui a t-shirt, temos aqui o lema, não é? Ação que resgata sorrisos e constrói o futuro. No entanto, se você quer fazer parte dessa comunidade de educadores, é só entrar em contato conosco, porque de verdade precisamos de muitos voluntários para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade em distintas comunidades da nossa capital e também do nosso país. Portanto, hoje temos um convidado especial no nosso segundo episódio do Rosa Cast, Educação da Infância em Foco. Trata-se do Dr. Antônio Lino Kambangula, ele que é educador de infância e interventor educativo e social. Dr. Antônio, muito boa noite. Doutora Rosa, boa noite. É um prazer estar aqui no RosaCast e permita-me saudar de forma extensiva e efusiva a todos os internautas, a todos que nos acompanham em direto e aquele que efetivamente hão de nos acompanhar, e dizer que é um tema bastante interessante e estamos precisamente no mês de junho, onde abordar questões ligadas à infância de todo o interesse nacional e não só. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigada, doutor Antônio, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Dizer que é junho, sim, hoje é dia 4 de junho, quinta-feira, e nós comemoramos o Dia Internacional da Criança e já desejar aí feliz mês da criança, onde a infância precisa se fazer sentir e de lembrar que não devemos apenas falar e pensar nas crianças,
no mês de junho, mas se não todos os meses, não é isso, doutor Antônio? De facto, de facto. Há dias até o nosso presidente, acho que foi no dia 1, ele disse, olha, nós precisamos considerar que todos os dias do ano é Dia da Criança. É verdade, é verdade. Ok. É verdade. Porque, de verdade, cada um de nós carrega uma criança dentro de si, cada um de nós já foi criança, então olhar para as crianças com um olhar diferente, um olhar que realmente valorize-as, é de extrema importância. Mais uma vez dizer que vamos falar sobre políticas públicas ligadas à infância. O doutor Antônio então vai nos ajudar a perceber o que são políticas públicas ligadas à infância. Falar de políticas públicas, dizer que existem diferentes autores que abordam sobre o tema, mas eu trago uma definição que eu considero muito importante na visão do Dr. Bouza. Nesse artigo publicado na revista Forjas, Dr. Bouza define políticas públicas como um conjunto de ações, programas, decisões que são tomadas pelo governo ou pelo Estado com o objetivo de satisfazer uma necessidade social. E, por sua vez, essa política pública, ou seja, para ser considerada política pública, há também um outro autor que eu trago, que é o Teixeira. Ele diz assim: uma política, para ser considerada pública, deve reunir uma série de requisitos. Okay. Porque, aliás, existem políticas governamentais e existem políticas públicas. Interessante. Não é a mesma coisa. Uhum. As políticas governamentais são aquelas que muitas vezes visam satisfazer quem está no poder, mais sobre os seus interesses. E as políticas públicas visam satisfazer uma necessidade pública. Uhum. E é por isso que um dos requisitos que essa política pública deve efetivamente reunir tem que ver necessariamente com o debate público. E aqui, se há um interesse comum, é necessário que as pessoas envolvidas, a qual essa política se incide, devem fazer parte da elaboração desta política. Por exemplo, se o governo pretende traçar uma política pública ligada, por exemplo, à educação, mas especificamente para crianças, sim, essa proposta deve ser submetida a diferentes especialistas e vozes, não só do governo, mas da sociedade civil, e para buscar contribuições diferentes sobre essa educação da infância. Deve buscar consensos. Okay. E, por sua vez, só assim é que ela será uma política pública. E quando a política ela parece que é imposta, muitas vezes não respeita esses consensos. E existe também outra questão, doutora Rosa. Sim, sim. Existem algumas formas, por exemplo, uma política é submetida ao debate público só para que ela cumpra esse requisito, mas no fundo não visa ouvir e respeitar as decisões das pessoas que são ouvidas. Ela aparece no pano de fundo como uma política imposta. Ela é, nesse caso, uma política governamental. Mas a política pública acolhe contribuições, acolhe não são diferentes contribuições, diferentes visões, para que ela, de facto, se efetive e possa atender ao público-alvo a que se destina. Boa, boa. Conseguiram perceber ali, educadores, pais, para ser uma política pública, deve-se ouvir a todos. Cada um deve dar a sua opinião, deve-se recolher a opinião de muitas pessoas para que, então, seja uma política pública. E por que considera essa política pública voltada à infância muito importante, doutor Antônio? A temática ligada à infância é muito interessante porque existe um fenômeno que chamamos de
invisibilidades na infância. O ser humano, enquanto adulto, e naquilo que também é a visão cultural de muitos povos, a forma com que se olha a criança, a criança é vista apenas como um ser para o futuro. E sendo ela vista como um ser para o futuro, todas as principais decisões que possam promover o pleno bem-estar da criança são adiadas quando ela for adulta, quando ela for grande. Mas muitas vezes esquecemos-nos de que a criança tem uma vida hoje e agora. E aliás, a formação da sua personalidade é na infância. Ou seja, aquilo que ela há de ser é construída desde pequena. Desde pequena, com certeza. Logo, há essa necessidade. Se nós queremos ter uma sociedade sadia, se queremos ter cidadãos conscientes, digamos assim, dos seus direitos, dos seus deveres e que possam participar efetivamente no desenvolvimento da sociedade, é necessário que essas bases sólidas sejam fundamentadas enquanto criança, na infância. Uau. E muitas vezes a gente adia isso para depois. Olha, não, ainda é criança, e olhamos e estruturamos aquilo que os adultos querem. Esquecemos da criança. Por isso, olhar para políticas públicas ligadas à infância é pensar o futuro, é pensar o país e é pensar na Angola que efetivamente todos nós queremos. Que bela abordagem. Isso quer dizer que investir na infância é investir no futuro. Políticas públicas são muito importantes. Doutor Antônio, faz-nos só compreender quais são os aspectos que estão ligados às políticas públicas ligadas à infância. Para além da educação, há outros aspectos também que devem estar ligados às políticas públicas ligadas à criança? Sim, doutora Rosa. Nesse conjunto de ações, de programas, de leis que visam o pleno bem-estar da criança, e eu aqui, olhando para as políticas públicas já existentes em Angola, e eu digo, sem medo de errar, de que Angola é um dos países que, do ponto de vista de traçar políticas, está de parabéns. Uau. Está de parabéns, nós estamos de parabéns. E se olharmos conforme foi estruturada, por exemplo, uma política pública para a criança, temos de falar efetivamente dos 11 compromissos com a criança. Sim. Que eu acredito ser uma política completa para a criança e também bem estruturada em si, enquanto documento. Mas um outro aspecto que deve ser visto e analisado aqui é até que ponto esses 11 compromissos têm de facto surtido efeitos ou se fazer sentir na vida prática das crianças e do povo angolano. Essa é uma outra questão que podemos analisar. Ok. Exatamente. Exatamente. Isso quer dizer que há uma necessidade de podermos não só olhar para a questão da educação, mas também para as questões da saúde, a questão da proteção da própria criança, que está ligada aos 11 compromissos, olhar também para o bem-estar ou o desenvolvimento pleno da própria criança, o que significa que as políticas públicas devem abranger todos esses aspectos, doutor Antônio. Exatamente, porque quando eu falo dos 11 compromissos, Sim. Estou a falar de uma política pública nacional que ela objetivamente, não de forma subjetiva, objetivamente interliga vários ministérios. Vários ministérios. O Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça. Vamos falar do próprio Plano Nacional, o Orçamento Geral do Estado. Sim. Todos esses ministérios, o da Comunicação Social e outros que se calhar não menciono aqui, todos estes ministérios estão interligados para atender a necessidade da criança. Da criança, boa. Exatamente. Isso é interessante, doutora Antônio. É interessante. Mas por que ainda a realidade, não falo só apenas a realidade da Angola, mas olhando para um contexto global, a maneira como ainda olhamos para muitas crianças
sem o direito ou acesso a essas políticas públicas que acabou de mencionar. A questão da saúde, da educação, ainda conseguimos ver muitas crianças a morrer sem assistência médica e medicamentosa, crianças fora do sistema de ensino pré-escolar e não só, apesar que o decreto 32/20 não considera muito importante ou considera de forma simplificada ou então não obrigatório o acesso da criança no ensino pré-escolar, mas apenas no ensino primário. Mas por que é que se considera que ainda vê-se que esse direito quase que não é cumprido? Será que as políticas públicas ligadas à infância estão a falhar a um pouquinho no que concerne ao traçamento ou na execução das mesmas? Questão muito interessante. Ora, vejamos. Eu gosto de dados, porque os dados não mentem. Sim. E olhando para isso, vamos viajar para o 5º Fórum Nacional da Criança. O 5º Fórum Nacional da Criança foi realizado precisamente em junho de 2011. E pronto, nesse período estava a se debater de forma séria, de forma contundente, as questões ligadas aos 11 compromissos. Só para dar aqui um exemplo, o compromisso número 4 tem que ver com a educação na primeira infância. Ok. Compromisso número 4, com a educação na primeira infância. E este 5º Fórum Nacional da Criança também estabeleceu metas, compromissos que o governo devia assumir, juntamente às ONG, mas aqui vamos falar do governo, Sim. das etapas que devia cumprir para que até 2012 houvesse de facto um avanço no cumprimento dessa política. E então, uma das medidas era que até 2012, 30% das crianças que estão nos diferentes municípios do país deviam ter acesso à educação na primeira infância. Mas até agora não estão ainda, doutora. Vejamos, doutora, Onde que é que é o erro? Onde é que é a 30% falha? das crianças residentes nos diferentes municípios do país tivessem acesso à educação na primeira infância. E que também essa política visava que nestes diferentes contextos poderia então haver não só essa cobertura, mas que também pudesse haver a formação desses profissionais. E falo precisamente dos educadores de infância. Sim. E na altura vigilante, que hoje chamamos de auxiliares da ação educativa. Da ação educativa. Né? Devia haver formação. Sim. Mas nesse preciso momento que estamos a falar, essas etapas seriam até 2012. Estamos em 2026, existem municípios que não existe um centro para formar auxiliares de ação educativa, nem educadores. Estamos a falar de municípios que não existe nenhum estabelecimento para atender a crianças nessa franja. Quantos anos se passaram de lá para cá? Muito tempo. Só para dizer de uma questão. E ainda massificou-se essa política na questão de que da política que é chamada de municipalização dos 11 compromissos. Para que os administradores municipais e a sua equipe deviam então olhar para os 11 compromissos e materializar. Mas ainda até esse preciso momento estamos aquém do ideal. Nem esses 30% estabelecidos cumpriu-se, olhando para o país. É por isso que eu dizia na minha abordagem inicial de que a política pública está devidamente desenhada, mas a sua praticidade está aquém das nossas expectativas. Então, ao ver do Dr. Antônio, mestre em intervenção educativa e social, o que se pode fazer para que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver, tendo em conta as políticas públicas que são aplicadas a nível do país? O que é que nós podemos fazer como interventora? Bem, a princípio considero que existem, se nós olharmos na Constituição da República de Angola, existem tarefas que são fundamentais do Estado. Do Estado, sim. E a educação é uma delas. A educação é uma tarefa fundamental do Estado. E é um direito fundamental de todo cidadão. É um direito.
É um direito fundamental. E se nós queremos pensar numa Angola desenvolvida, temos que pensar nas ações conjuntas que nos podem levar a esses objetivos. E olhar aqui para a educação do ponto de vista nacional. Doutora Rosa, nós podemos fazer recurso à lei de bases do sistema de educação de Angola. Sim. É a lei número 32/20, de 12 de agosto. E essa lei, a partir do seu artigo 21, fala da educação pré-escolar. Sim. Né? E é interessante que ela define a educação pré-escolar como a base. A base de todas as outras formações. Como a base. Mas que não é obrigatória. E é essa base que nos 11 compromissos cria essa política para que 30% pelo menos até tenham 2012. Esse acesso, tenham essa oportunidade, mas que não há. Mas não há. Mesmo se a gente for para o ensino geral, falarmos do ensino primário, também vamos ver que ainda existem muitas crianças fora do sistema de ensino. Né? E há um dado. Quanto mais distante da capital for as zonas, mais difícil essas políticas públicas ligadas à infância chegam. Isso é preocupante, doutor. É preocupante, sim. É preocupante. Isso é preocupante como educadores, como pais, comunidade. Isso é preocupante, doutor. Muito mesmo. Doutora Rosa, existe então o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sim. Esse plano chama-se Educar Angola 2030. E eu, quando estava a estudar esse documento, ele apresentou um relatório, na altura, em 2013, esse relatório foi feito pelo MASFAMO, na altura MINARSE, né, Ministério da Ação Social, sobre a cobertura e o atendimento de crianças. E esse documento chegou à conclusão que apenas 2% da população infantil ou 2%. Das crianças de Angola estavam a frequentar instituições de educação de infância. Ai, isso até faz-me assim respirar assim. Estava. E para a formação de quadros para atender essa demanda, ainda estamos muito aquém. Muito aquém. Ainda estamos muito aquém. Mas a pergunta sempre que não se quer calar é: o que devemos realmente fazer? O que devemos fazer? Pergunta interessante, doutora Rosa. Primeiro, é verdade que olhando para aquilo que são as políticas nacionais de formação de quadros, pretende-se que até 2027 né, tenhamos quadros da educação em diferentes áreas formados, e para que nos próximos concursos, após isso, os quadros que entrem na função pública, principalmente para a educação, sejam apenas técnicos superiores. Exatamente. Okay. Mas olhemos para uma realidade. Angola, com as suas 21 províncias. Existem o curso de educação de infância, ainda tem pouca oferta a nível nacional, das universidades públicas e privadas. Tem pouca oferta. Episódio número 1, tem pouca oferta sobre isso. E se tem pouca oferta, estamos a falar da municipalização dos direitos da criança. Sim. Nós temos que trabalhar com técnicos básicos, com formação básica, com formação média também. Principalmente nesse quesito, para então existir profissionais que possam atender essa demanda. Em diferentes localidades, independentemente da questão social, da questão econômica dessas famílias, dessas crianças, atenderem a essas crianças com uma educação realmente de qualidade, como acontece aqui na capital também. Não seria assim, doutor Antônio? Exatamente. Porque acredito que foi em 2019, se não estou em erro,
participamos do Fórum Nacional de Educação da Primeira Infância. Sim, eu lembro-me. Exatamente. Também fiz parte. Exatamente. Sim. E foi apresentado o projeto TUPI. TUPI. Todos Unidos pela Primeira Infância. É um dos projetos lindíssimos. Muito, muito. Eu por acaso, doutora Antônia, apreciei muito as abordagens, as atividades, as estratégias que esse projeto trouxe. E em alguns lugares até está a funcionar. Mas eu quero deixar o doutor Antônio terminar o seu pensamento. Tenha bondade. Exatamente. Uma coisa interessante é que este projeto devia envolver todas as localidades, todos os municípios. É um projeto nacional. Muito e que devia brilhante. potencializar as famílias, as comunidades, para que a educação acontecesse em todas essas áreas. Mas há dados que em algumas localidades o TUP ou Todos Unidos pela Primeira Infância tem funcionado, doutor Antônio? Existem sim alguns municípios onde tem havido treinamentos de profissionais para que de facto esses dados aconteçam. Okay. Existem. Mas estamos a olhar para a dimensão nacional, tendo em conta o tempo em que esse projeto foi estabelecido e os resultados que eles apresentam. Os resultados ainda que eles... em números muito inferiores. Muito inferiores. Bem, e dentro daquilo que deve ser feito, nós temos feito a nossa parte. E temos de fazer a nossa parte. Enquanto educadores, e prontos, também somos parceiros, criamos centros de formação para poder treinar esse pessoal. Mas ainda deve ser um esforço conjunto e com muita responsabilidade também do Estado, para então podermos caminhar juntos. Para você que chegou agora, está a acompanhar o nosso programa, o nosso segundo episódio, Rosa Aquece Educação de Infância em Foco, um programa voltado para falar das nossas crianças, do seu desenvolvimento, ajudar pais, ajudar educadores de infância a terem vez e voz. Dizer que estamos a falar sobre políticas públicas ligadas à infância. E o Dr. Antônio está aqui a nos ajudar a desmistificar o que são políticas públicas. Está a ser um tema, um debate muito lindo, muito maravilhoso, com muitos aprendizados. Estamos aqui a falar de aspectos que estão ligados à justiça, ligados aos direitos da própria criança. No entanto, dizer a você que ainda continuamos aqui a anunciar que a pré-venda do livro já está no ar, já começou, certo? Então, até o dia 25 de junho termina e depois disso vamos agora programar para o lançamento. Para você que vai aderir à pré-venda, está 7.500 kwanzas, e para você que vai aderir só no dia do lançamento, são 10.000 kwanzas. Dizer ainda que estamos a fazer o convite para quem quiser participar aqui da comunidade de educadores, não é? Educadores na comunidade. Estamos aqui a falar, o doutor Antônio está aqui a dizer que é responsabilidade não apenas do Estado, de todos nós, como pais, profissionais, as comunidades, contribuírem de forma significativa na educação das nossas crianças. Mais uma vez dizer que estamos a falar sobre políticas públicas ligadas à infância. E quem está aqui conosco é o nosso educador de infância e interventor social e educativo. Doutor Antônio, vamos então dar sequência aqui ao nosso tema. Eu gostava aqui de perguntar um aspecto muito importante. Qual deve ser o papel do Estado, da família e da comunidade na proteção da criança e também na promoção dos direitos fundamentais que elas realmente merecem? Bem, qual deve ser o papel? Olha, as políticas públicas ligadas à infância, elas são tão importantes que o artigo 80 da Constituição da República de Angola, o número 2, fala especificamente sobre isso. E quando diz que as políticas públicas voltadas à infância, elas devem, juntamente com a família, salvaguardar o princípio do superior interesse da criança para o seu pleno bem-estar.
E aí vai falar efetivamente do seu desenvolvimento físico, psicomotor, afetivo, o desenvolvimento holístico da própria criança. Com certeza. E essas políticas públicas, elas são conjuntas, nesse caso do Estado e também das famílias. Mas olhar para políticas públicas ligadas à infância, conforme já dizíamos, elas não estão resumidas apenas numa ação. É um conjunto de ações que vai permitir esse pleno bem-estar da criança. Quer da família, quer da comunidade, quer do Estado acima de tudo. Exatamente. Ok. Exatamente. E porque também o Estado deverá ajudar as famílias naquilo que não conseguem, que pelo menos as famílias têm dificuldades. O Estado deve estar ali para suprir essa carência também. Por exemplo, uma nota positiva para este ano acadêmico, este ano letivo, existem mais escolas em que a oferta, digamos assim, do lanche, da alimentação escolar, tem mais expressão que no ano passado. Com certeza. E isso é uma iniciativa louvável, é uma iniciativa que de alguma forma cria um impacto na vida direita da criança. E pelo menos os dados que tenho, existem administrações que pronto, os contratos foram celebrados e pelo menos esse elemento tem sido salvaguardado. Tem sido salvaguardado, Né? que bom, E uma nota, saber. uma nota positiva. Uma nota positiva, neste doutor. aspecto. Uau. Se bem que noutros aspectos ainda precisamos caminhar nessa direção para que seja uma cultura e seja contínuo, mas há escolas que estão mais sérias nisso em relação aos anos anteriores. Ok. Então, doutora Rosa, Sim. e quando falávamos precisamente dessa política conjunta, estamos a dizer assim, existem questões que afetam a infância. Estamos aqui a falar, por exemplo, do saneamento básico, da educação, da saúde, ou seja, dos elementos fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Sim. Né? E é importante, eu convido os internautas a lerem esse documento, e eu vou partilhar um pouco sobre ele. É um relatório da Unicef. Exatamente. Esse relatório faz uma análise sobre a criança em Angola, mas voltado para a pobreza multidimensional. Ok. E já a própria OMS define saúde como o pleno bem-estar do homem, não é? Exatamente. Que existe saúde quando o homem está bem, o ser humano está bem. E não apenas a ausência de doença. Não é pena, exatamente. Okay. Deve estar bem fisicamente, mentalmente, enfim. Isso aqui é saúde. E o que é a pobreza? Como se define pobreza? A pobreza é a ausência das condições básicas de subsistência do ser humano. Quando está privado de energia, de água, de saneamento básico, da alimentação como tal, a falta desses elementos básicos para a subsistência do ser humano, estamos a falar de pobreza. E esse relatório que fala da pobreza multidimensional, mas olhando para a criança em Angola, apresenta as privações que as crianças angolanas enfrentam. E se nós olharmos em lugares urbanos, das cidades, das grandes cidades, e esses fenômenos são visíveis no nosso dia a dia. Né? E vamos ver quantas crianças estão privadas em Angola da energia elétrica, da água potável. Quantas crianças estão privadas? Muitas. Estão privadas. Muitas crianças. Muitas crianças. Né? E quando eu dizia que os 11 compromissos é uma política conjunta, nesse documento do 5º Fórum Nacional já previa que até 2012 80% das crianças teriam acesso à água potável da população através do programa Água para Todos. Mas a pergunta é, estamos em 2026.
já 80% dos angolanos beneficiam-se de água potável? Ainda não. É claro que não. É. Exatamente. Então, há questões que temos que ser mais sérios, temos que ser mais contundentes. As ações não podem ficar apenas no papel, tem que haver ações execuíveis e que devem se materializar na vida da criança. Exatamente. É verdade. Já mesmo estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, dia 4 de junho, quinta-feira. Feliz dia da criança, né? Digo assim, lá, 1 de junho. E feliz mês da criança. Doutor Antônio, vamos só aqui ver aqui uma questão muito importante. Ao ver do doutor, as políticas públicas que hoje estão decretadas, realmente conseguem responder à realidade das crianças, à expectativa dos adultos? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas eu quero aqui lançar esse desafio. Sim. Não só ao governo, sim, mas também à sociedade civil e prontos, a todos quantos nos ouvem e olham com alguma seriedade nas questões ligadas à infância. Sim. Há uma frase do antigo presidente José Eduardo dos Santos e ele dizia assim: novo país está a nascer e com ele há de florescer também o cidadão novo. Uau. O que isso significa? É necessário o repensar. Temos que ter uma consciência lúcida. É o momento de refletirmos que Angola nós queremos. E esse exercício não deve apenas ficar no papel. Não, o plano até 2050 de Angola, não é sobre isso. Né? Estamos a falar daquilo que nós queremos de facto. E essa contribuição, essa materialização desses projetos passa necessariamente na vontade de querer realizar Angola, todos nós. Todos nós. Por quê? Se a corrupção não for combatida a partir das administrações municipais, não falo lá no topo, sim, nos governos provinciais, até lá no topo, sim, vamos continuar com essa situação. Então triste. Daí nós incentivamos a luta contra a corrupção. Porque muitos desses programas só não se efetivam por causa da corrupção. Então, tem de haver seriedade nisto. Exatamente. E depois, as ONGs, as organizações e pessoas especializadas na matéria, também. Todos nós, estamos convidados a dar o nosso contributo para melhorarmos essa condição atual da criança. Então, que haja mais espaços para debatermos sobre isso. E daqui, mais uma vez, parabenizamos a iniciativa do RosaCast, que tem dado voz a matérias ligadas à infância. Uau, muito obrigada, e de facto isso vai ajudar a conscientização da nossa população e também de outros fazedores de opinião. Ok, muito bem. Dali também que nós estamos a olhar para a questão do projeto Educadores na Comunidade. O doutor Antônio fez aqui a menção que é responsabilidade de todos nós, é verdade, não apenas do Estado, não apenas das famílias, mas todos os profissionais ligados à educação e não só, para poderem ajudar as nossas crianças a terem os seus direitos concretizados através das políticas traçadas, que não devem apenas estar no papel, mas que devem ser execuíveis, devem se refletir de verdade na vida das nossas crianças. Doutor Antônio, se tivesse a oportunidade de olhar para uma política prioritária para nossas crianças, ao teu ver, qual seria? Bem... Já mesmo para terminar. Já para terminar. Bem, ao teu ver, qual seria? Bem. Eu amo educação. Uau. Eu amo educação. Porque eu acho que a educação é a base, é fundamental. E eu olharia exatamente muito mais nessa política.
Mas também estou consciente de que há muita criança com fome, há muita criança sem acesso à saúde. Então, no nosso contexto é um pouco complicado, mas a educação é o nosso braço forte. Ok. Nesse caso, a tua prioridade dentro das políticas públicas ligadas à infância seria mesmo a educação, o acesso de todas as crianças à educação. Exatamente. Boa. Eu diria também a mesma coisa, porque quando investimos na educação, investimos no futuro. E cada sociedade que cuida das políticas públicas voltadas à infância, cuida do futuro, e ao cuidar do futuro está a cuidar de uma geração que realmente poderá fazer subsistir uma dada sociedade. Chegamos mesmo ao final de mais um episódio número 2. Falamos de políticas públicas educativas ligadas à infância. Doutor Antônio, qual é a mensagem que deixa? Quer mandar saudações? Pode deixar aí suas saudações e deixar ali o seu 1 minuto, né? o seu 1 segundinho. Obrigado. A mensagem que deixo é a seguinte. A criança, ou seja, deixemos de pensar a criança como o futuro do amanhã. Não, a criança é hoje. É hoje e é agora. Uau. E é assim que temos que pensar e é assim que temos que fazer Angola acontecer. E saudações a todos quantos nos acompanham. E quero deixar aqui as minhas redes sociais. Antônio Cambangola, especialista em intervenção educativa e social. E também dar um abraço aos educadores na comunidade, aqueles que têm o prazer de pensar em educação de infância, e a todos quantos, de maneira particular, há muita iniciativa privada, principalmente em Luanda, que estão a abraçar esse projeto. Sim. E muitas crianças, através dos centros de educação comunitária, têm levado essa mensagem em alguns lugares. Vamos continuar a trabalhar e fazer a nossa parte. Ok. E o seu beijo vai para quem? Bem, seu beijo lúdico. O seu beijo lúdico vai para quem, doutor Antônio? O meu beijo lúdico vai precisamente a todos os educadores de infância e assistentes sociais. E também vai especialmente à minha família, falo da minha esposa Edna. Eu estava à espera dessa parte. E também dos meus filhos. Ok. Boa. Muito obrigada, doutor Antônio, por ter aceito o nosso convite. Nós agradecemos. Esperamos tê-lo cá no nosso programa Rosa Cast. Exatamente. Foco na educação de infância mais vezes. E para você que está aí e acompanhou esse programa, queremos agradecer a sua audiência, o carinho da sua presença e dizer que o Dr. Antônio ajudou-nos a refletir sobre a importância das políticas públicas educativas ligadas à infância. Também dizemos que você precisa já curtir esse vídeo, ativar o sininho, compartilhar, claro, e também fazer o quê? Deixar o seu comentário, é claro. No entanto, voltamos a nos encontrar no próximo episódio número 3, e até lá desejamos a todos boa saúde, boa companhia dos anjos, e também dizer que, de verdade, precisamos proteger a infância, não apenas uma responsabilidade do governo, mas de toda a sociedade, especialmente dos educadores de infância que têm voz e vez para fazer com que as nossas crianças se desenvolvam de forma integral e contribuam de maneira significativa para este país. Educação de infância em foco é o nosso maior objetivo. Até lá, beijos lúdicos e até o próximo episódio. O nosso convidado, Dr. Antônio, uma salva de palmas e mais uma vez, beijos lúdicos. E como é mês da criança, claro, não vai sair daqui sem nenhum presente. Doutor Antônio, muito obrigada. Eis aqui o presente. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Ok. Obrigado.